Maravilha, mais um podcast em trânsito, mais um episódio, podcast em trânsito. Eu, professor Carlão, com meu amigo, sócio irmão. Eita! Paulo Botelho. E aí, Paulo? E aí, pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui de novo para mais um episódio. E hoje com uma convidada muito especial, né, Carlão? Especialíssima, né? Nós somos fãs. E eu sou muito fã. Professora Irene Rios, seja muito bem-vinda, professora. Eu estava falando para ela aqui em off que quando a gente estruturou o podcast, ela estava nos top 3 assim, de convidados importantes para a gente trazer, né? Muito bem-vinda, viu, professora? Pô, que honra poder estar aqui no programa de vocês aqui, estar entre as primeiras convidadas é uma grande responsabilidade. Vamos falar muito de educação para o trânsito, né, Irene? E assim, você é de fato, para quem estuda minimamente educação para o trânsito, com certeza viu nas referências Irene Rios em alguma situação, por isso que é um prazer. Mas antes da gente conversar, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, porque, Irene, essa estrutura aqui, ela só funciona graças à ajuda de empresas que são parceiras desse projeto. E eu falo primeiro, principalmente para quem quer fazer uma grana extra ou até mesmo ser uma forma de tocar a vida financeiramente, que é a partir da venda de cursos online. Estou falando da EAD Blue Data, uma plataforma que oferece essa possibilidade de você, de onde você estiver, oferecer os cursos, especialmente os cursos especializados para motoristas profissionais. A EAD Blue Data, você pode se tornar um parceiro para fazer essa revenda. Aqui você está vendo na tela um QR Code que você pode preencher o cadastro, colocar suas informações e o pessoal, a equipe lá da EAD Blue Data vai entrar em contato contigo, te dando todo o suporte para você iniciar suas vendas dos cursos especializados. Mais um parceiro nosso, meu amigo Antônio, da Editora Águia, que acreditou nesse projeto, está com a gente até hoje. A Editora Águia é uma editora que está no mercado desde 1997, ela é especializada em manuais, né? Então desde a primeira habilitação, reciclagem, especializados. Inclusive, ele deu aqui para nós, ele sempre manda aqui para os nossos convidados, para a gente, esse manual, que é um manual de bolso, a gente chama, né? Um manual que fica no porta-luva com todas as infrações do Código de Trânsito. E vai estar aqui embaixo também um contato da Editora Águia para quem quiser conhecer o manual, os manuais deles lá e ter acesso. E, por fim, não menos importante, a nossa querida Zapay. A Zapay é um aplicativo que é totalmente gratuito. Você que tem débitos no seu veículo, pode ser carro, ônibus, caminhão, não importa. A Zapay, através do seu cartão de crédito, parcela todos os débitos e você fica com o seu veículo em dia até 12 vezes esse parcelamento. Se você quiser, o aplicativo não é pago, você baixa gratuitamente, consulta gratuitamente. Você só paga taxas se optar pelo parcelamento. Se quiser desconto nas taxas do parcelamento, é só usar o nosso cupom TRânsito20, você vai ter 20% de desconto. A Zapay é muito confiável, eu já usei e realmente confio. Zapay, Z-A-P-A-Y. Vamos lá? Vamos então. Bom, professora, é muito orgulho para mim estar aqui hoje com a senhora, né? Para quem não conhece, a professora Irene foi minha professora na graduação, né? Então, faz algum tempinho assim já, né, professora? Mas eu lembro assim, eu comecei a trabalhar nessa área porque eu comecei a atuar com autoescola, né? Eu era office boy de uma autoescola, eu não podia ser instrutor ainda, mas eu já amava aquilo dali, aquele mundo ali. E eu resolvi, já que eu não podia ser instrutor, fazer a graduação. E aí foi onde eu tive a honra de conhecer a professora. Então, para mim hoje, Carlão, tu falou aqui, estava no top 5 quando se estuda educação, mas para mim hoje, quando se fala em educação no trânsito, existem duas referências para mim que foram dois professores que eu tive, tanto na graduação quanto na pós, que é a professora Irene e o professor Lelis. Né? São dois profissionais incríveis, dedicados e que acreditam e se esforçam para mudar o nosso trânsito, principalmente a educação dele.
né? Então, obrigado por estar aqui. Acho que a gente pode começar, Carlão, a professora se apresentando, né? Para quem não conhece ainda. Acho que o pessoal vai acompanhar aqui e conhecer um pouquinho da professora, da área de atuação aí, para a gente... Irene, fique muito à vontade. Aqui é como se a gente estivesse na sala de casa, batendo um papo, tá? A gente costuma dizer que essa é uma forma da gente trabalhar conteúdos com uma boa conversa. Então, sinta-se em casa, tá? Estou em casa. Você falando que eu fui sua professora está revelando a minha idade, Paulo. Pois é, ele gosta de fazer isso. Bem, na verdade, eu comecei realmente, eu já tenho uma certa idade na área de educação, né? Eu comecei com a educação já em 87, então, muito antes. Eu fiz o magistério no ensino médio, lá no interior de São Pedro de Alcântara. Então, eu já comecei a lecionar para educação infantil, para séries iniciais, já em 87. E a educação para o trânsito, ela entrou na minha vida em 2004. Não foi por acaso, foi porque eu perdi um irmão no trânsito, como muitos que atuam na área de educação para o trânsito têm uma história, né, uma motivação. Infelizmente, foi por causa desse fato, mas depois que eu comecei, que a primeira obra que eu fiz, o primeiro projeto, foi um livro de histórias infantis e paródias. E nesse livro, o meu irmão é um dos personagens, que o livro ainda existe, né? Ele é um dos personagens. Então, isso foi a primeira ação que daí motivou todas as demais, né? Porque daí, com aquele livro em mãos, eu tinha que vender, né? Eu não queria deixar ele engavetado. Eu fiz uma tiragem e comecei a visitar prefeituras e as pessoas não queriam só o livro. Elas queriam uma palestra com os alunos, elas queriam formação para os professores. Eu pensei, nossa, eu vou ter que oferecer mais coisas. Elas queriam um livro para os adolescentes. E eu comecei, então, a estudar. E daí eu fiz também a pós-graduação no INCETRAN, em 2006. E comecei a estudar mais e pesquisar e participar de eventos. E não parei mais até hoje, né? Eu sou professora de língua portuguesa e... hoje até dou umas aulas de língua portuguesa, porque sou efetiva aqui no município de São José, então estou lá ainda com 2 turmas da educação de jovens e adultos. Mas eu parei um bom tempo só para atuar na educação para o trânsito. Então, que a gente quase não vê pessoas que atuam só na educação para o trânsito, né? Geralmente, elas fazem isso porque estão numa função dentro de um órgão, né? Por outros fatos. Eu parei, fiquei só fazendo educação para o trânsito, visitando cidades, oferecendo cursos, né? Eu oferecia cursos, hoje não tenho mais tempo, que eu estou trabalhando no laboratório do LabTrans, que é o Laboratório de Logística e Transporte da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu não consigo mais estar assim fazendo tantos cursos, tantas palestras como eu fazia antes, né? Mas eu fiz muito isso, é uma delícia, tenho muita saudade de chegar a visitar as prefeituras, os professores, né? Fazer uma formação lá. Eu teve cursos que eu fiz que parecia assim o Big Brother. Tinha pessoas de vários lugares do Brasil, porque as inscrições eram individuais e vinham os grupos, e a gente daí ficavam amigos. Era uma troca de experiência, muito gostoso isso, né? Então, é isso. Eu fiz mestrado depois, né? Terminei ele em 2013, na área de educação, mas com a pesquisa em campanhas educativas para o trânsito. Hoje faço doutorado em Psicologia do Trânsito, na Universidade Federal do Paraná. E educar para o trânsito é a minha missão. O teu livro, qual é o nome dele, Irene? E ele está sendo vendido ainda? O livro... Esse pioneiro aí. O pioneiro, ele foi... o nome dele é Transitando com Segurança. Hoje ele foi reeditado. Quando a primeira edição era um livro único com 4 histórias. Depois ele foi reeditado em 2016 para separadas, as histórias foram separadas, eu criei outras 2, e daí a gente começou a chamar de Coleção Transitando com Segurança. A coleção ainda está à venda, sim. Ah, legal. A gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui, para quem quiser adquirir. Eu queria mudar um pouquinho, continuando na educação, mas para falar de adultos, sabe? Sim. Na tua opinião, Irene, adulto também muda? Porque a gente vê que as pessoas falam muito assim, a gente só vai mudar essa condição educando nossas crianças. As crianças são o futuro e tal. Mas
claro, considerando que essa é uma afirmativa verdadeira, as crianças, sendo bem educadas, elas serão adultos conscientes, mas, sem querer desprezar essa afirmação, qual a tua opinião em relação ao adulto? O adulto também muda? E quais seriam assim, os fatores que poderiam fazê-lo mudar? O adulto muda. Se não mudasse, porque o que nós estaríamos fazendo aqui, nós estamos aqui aprendendo, né? Trabalhando estamos num processo de aprendizagem, estamos trocando informações. Eu vou aprender com você, você vai aprender comigo, vou aprender com o Paulo, ele vai aprender. E assim é uma troca. E isso acontece todo dia, toda hora, todo momento. O que acontece com o adulto é que a metodologia tem que ser diferente da metodologia usada para a criança. A criança ela está mais... como é que eu vou dizer? Como se fosse um copo, né? Um copo de água que está... mais aberta para Isso. mais... Ela está aberta, a mente dela ainda está neutra, né? Ela não tem vícios. Então, e o adulto já vem com vários vícios, já vem com costumes, com hábitos, com coisas que não são... que não fazem parte da educação, que não são positivas, que são negativas. Então, para educar um adulto, eu preciso tirar esses hábitos, mudar essa cultura, né? Essa maneira que ele tem de agir e inserir novos hábitos, vamos mudar os valores. Às vezes ele está com os valores invertidos. Mas é possível. A aprendizagem é algo que acontece, é algo pessoal. Um não pode aprender pelo outro, né? É a mesma forma que o pensamento, um não pode pensar pelo outro. Quando a gente está lá fazendo uma atividade educativa, uma aula, por exemplo, eu estou lá ensinando para vários. Porém, os que vão aprender são alguns, né? Porque ela é pessoal. Então, uns aprendem mais ouvindo, outros precisam ouvir e ver, outros precisam experienciar, vivenciar para poder aprender. Então, eu preciso usar várias metodologias. E a aprendizagem ela é também contínua, e por isso que ela acontece a vida toda. Ela acontece desde a hora que nós nascemos até a hora que perdemos a lucidez. Sempre estaremos aprendendo, né? Ela é cumulativa, então não é porque eu aprendo algo que eu vou esquecer o que eu já tinha aprendido antes. Ela vai acumulando na nossa mente. E esse processo, né, educativo para adulto, eu acho que é onde entra o conceito da andragogia, né? A andragogia, que é você ensinar alguém entendendo que esta pessoa já tem uma carga de conhecimento, uma vivência, como você falou, que é diferente de uma criança, por isso a pedagogia, né? Que você ensina, é como se fosse ensinar do zero. Outra coisa é ensinar a partir de um indivíduo que já tem percepções, já tem vivências. Então, tipo, é o tipo de reflexão para um despertar. É mais do que ensinar algo. Porque eu imagino que praticamente todo mundo sabe que tem que usar cinto, não pode pegar no celular. Mas como educar adultos do ponto de vista para ele entender que ele precisa mudar? Eu acho que esse é o grande desafio. Sim. É mostrar para ele a importância da mudança. Eu acho que às vezes... Porque, por exemplo, principalmente senhores de idade dizem assim, já estou muito velho para isso. Essa é uma frase muito comum lá no Nordeste. Já estou muito velho para isso. Como se a gente não tivesse a possibilidade de mudar sempre, frequentemente, o dia todo. Né? E eu acho que quem consegue perceber isso, consegue aproveitar melhor a vida. Todo dia é uma escola. Então, eu gosto muito de fazer essa pergunta, porque eu fui um adulto, já adulto, com 20 e poucos anos, que era um péssimo motorista. Do ponto de vista de não respeitar a coletividade, de gostar de velocidade. Não deixei de gostar de velocidade. Eu só não a pratico, porque eu não tenho esse direito de colocar em risco minha vida e principalmente de outras pessoas. Enfim, eu fico feliz quando você entende, que concorda que adulto também aprende, porque eu acho que dentro da nossa seara de educação para o trânsito, eu ouço muito isso, sabe, Irene? Adulto também. Não tem jeito não. O foco é a criança, foca na criança. Adulto é adulto só na punição, criança educa, adulto pune. Exatamente. E eu fico feliz por ter essa experiência pessoal, mas também entender que eu não sou parâmetro também, né? Eu quero acreditar que outros podem mudar também.
Eu acho que é gatilho, né? Algum gatilho te despertou, não sei se tu lembra, nessa fase, que te fez mudar. Mas eu acho que isso ajuda muito. Eu até quero trazer isso, eu não sou expert em educação, né? Mas o que eu vejo da educação com crianças é que ela tem o duplo benefício, né? Primeiro, tu educa a criança e é bem provável que essa criança puxe o gatilho de educar o adulto, né? Porque quando a criança, ela quer, por exemplo, né? Ela vai na cadeirinha, ela cobra do pai ou do familiar ali, ó o cinto, ele está, de certa forma, duplicando isso para o adulto também, né? Então, esse é um ponto que eu vejo, não sei se a senhora quer comentar sobre isso, mas eu acho que é um fator principal de se investir na criança. E um outro ponto, já eu acho que emendando até no assunto, é que eu vejo, assim, teve um tempo que eu estudei muito estatísticas, né? Era a minha área que eu mais gostava por causa das palestras. E eu percebi assim, hoje quando tu pega estatísticas de acidente de trânsito, a gente olha por faixa etária de idade, a gente vê que é muito baixo o índice de acidente com até 10 anos, né? E aí, na adolescência para frente, principalmente até próximo dos 40, o índice é o mais alto que tem, né? E o que eu vejo disso parece que a gente protege as nossas crianças para morrer no futuro, se a gente for parar para pensar. Porque a gente faz legislação com cadeirinha, a gente investe em educação, mas quando elas chegam na adolescência, a gente está perdendo elas. Né? Então, é um dado que eu ficava chocado assim, quando eu olhava, né? Tão jovens, é a nossa fase mais produtiva, é a fase que a gente mais adquire nossa carreira, nossos patrimônio, nossa casa. É nessa idade entre os 20 e os 40 anos e é onde a gente está perdendo mais gente, né? Então, eu acho que é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que essa questão do adulto realmente... E o que eu vejo é essa parte da criança mesmo, né? A gente tentar educar ela para que isso se espelhe para o adulto. Eu acho que a criança pode ser o gatilho do adulto, não que seja só isso, né? Eu acho que a gente tem que ter educação para o adulto mesmo, mas é como se... Tem um ditado, né? Matar 2 coelhos com uma palavra só. É mais ou menos isso, porque tu consegue te espelhar isso, porque eu acredito que... Eu não sou pai ainda, mas deve ser muito quando um filho cobra assim, não, pai, eu sinto. Ó, o pai, a velocidade. Eu imagino se eu fosse, né? Se eu estivesse no lugar do pai, assim, ele tem razão, meu filho tem razão, eu vou, de repente, policiar mais. Queria saber a opinião da senhora sobre essa linha de pensamento. Essa questão do crianças aparecerem menos na estatística, talvez porque elas estão menos no trânsito, né? Porque precisaria uma pesquisa maior para realmente ver o motivo pelo fato delas aparecerem menos nas estatísticas, que eu acho ótimo isso, né? Mas talvez estejam menos no trânsito. Penso que pode ser um dos motivos para elas não aparecerem tanto. Mas a questão de que a criança influencia o adulto, realmente isso acontece. Isso é um fato. A criança costuma chegar em casa e contar o que aconteceu na escola, contar, né? Principalmente se for uma atividade diferente. Ela chega contando e se for uma atividade, se ela realmente refletiu, se houve aprendizagem, ela vai querer levar isso para a vida dela e vai, né, compartilhar isso com os adultos. O cuidado que a gente tem que ter é não tornar isso como uma obrigação da criança, né? Isso tem que acontecer de maneira natural. A criança, ela vai fazer isso, mas sem perceber. Não é algo que a professora vai cobrar. Vai lá, fiscaliza. Você já conversou com o teu pai? Ele já mudou de atitude? Então, esse não pode ser o objetivo principal. Isso vai acontecer de maneira natural. Até porque quem tem autoridade em casa é o adulto, é o pai, é a mãe. Se ela entender que ela tem essa autoridade, mais tarde, na adolescência, ela vai se achar no direito de pegar o carro e dirigir sem habilitação, porque ela se acha com autoridade, né, maior do que o pai e a Irene, mãe. com base na tua resposta, eu lembrei aqui que existem alguns materiais educativos que é a multinha cidadã, que a criança leva para casa uma simulação de um auto de infração de trânsito e autua o pai ou a mãe. Estava sem cinto, não sei, não. Então, tecnicamente, não seria adequado, né? Eu não concordo com essas multas.
Eu penso que não é função da criança fiscalizar pai e mãe, né? Talvez alguma premiação, talvez, por boas condutas, melhoraria, mas ainda assim penso que tem legal. outros caminhos. Muito bom ouvir essa... É uma boa reflexão, porque eu achava legal. Mas eu concordo contigo. E sobre história de filho, eu lembrei de um aqui, quando o Paulo estava falando, que eu sempre ensinei meus filhos e tal, e dizia que o amarelo não é para acelerar que dá. A gente acha, né? Acelera que ainda dá no amarelo, no semáforo. Amarelo é para você parar. E eu ensinei isso a meus filhos, e um dia eu atrasado, pisei no acelerador, no amarelo, e meu filho estava atrás. Aí ele falou assim para mim: mas, ô painho, no amarelo não é para parar? Tipo, não foi isso que tu me ensinou? Por que tu não fez? Na hora eu fiquei morto de vergonha. Aí me veio um estalo e fiz assim: sério, filho? Tava no amarelo, eu não percebi. Meu Deus, vou ter que ficar mais atento. Então eu menti para ele, para achar que eu não tinha feito de forma proposital, porque a pior resposta talvez fosse: é porque eu estou atrasado. Então você dá a ideia de que quando o meu interesse, né? Então é muito legal essa abordagem. Eu queria te perguntar o seguinte: são assuntos assim bem complexos e tem muitas opiniões divergentes, mas na tua opinião, pessoal, a educação para o trânsito tinha que ser matéria na escola? Opinião pessoal, tem os pós e os contras. Educação para o trânsito não precisa ser matéria na escola, porque ela pode ser trabalhada com qualidade de maneira transversal, junto com os conteúdos curriculares, né? O professor ele não precisa interromper a aula para falar de trânsito, que é uma coisa que acontece no dia a dia do estudante. O estudante ele se interessa, é um assunto que chama atenção, então não precisa, né? No entanto, para que ela aconteça de maneira transversal, conforme está previsto na legislação, conforme está previsto na Base Nacional Comum Curricular, é um tema transversal, né, entre os 15 que constam lá, ela precisa ser trabalhada com os professores. Os professores precisam ter formação para poder trabalhar a educação para o trânsito de maneira transversal. Não dá para dizer, trabalhem de forma transversal e jogar na mão. Precisa ser incentivada, o professor precisa estar sensibilizado para a causa, porque ele tem 15, ele pode escolher quais ele quiser, ele não precisa trabalhar a educação para o trânsito sempre. Né? E a gente quer que trabalhe com continuidade para que surta efeito. A gente não quer que trabalhe educação para o trânsito só na Semana Nacional do Trânsito ou apenas no Maio Amarelo. A ideia é que se trabalhe todo mês, até mais de uma vez, se possível, principalmente com criança, né? Então, para que a gente consiga isso, para que ele priorize, ele precisa ser sensibilizado, precisa ser formado, né? Sobre as metodologias, porque muitos professores imaginam que trabalhar trânsito é ensinar a dirigir. Precisa entender de legislação, o código, que é, né, cheio de normas, cheio de leis. Então, ele não tem ele se sente incapaz. Enquanto que não. Educar para o trânsito é você ensinar as regras básicas do dia a dia. Você não vai ensinar a criança as regras de um adulto. Você vai ensinar a criança a se comportar na condição de pedestre, na condição de passageiro, de ciclista, a educar para o trânsito conforme a realidade da criança, né? Quando o professor ensina valores, ele está educando para o trânsito. Quando ele ensina a importância do respeito, da honestidade, da responsabilidade, da empatia, ele está educando para o trânsito. Então, para educar, para que aconteça essa educação de maneira transversal, o professor precisa entender isso, que ele pode, ele é capaz e ele tem essa responsabilidade e ele tem essa capacidade para isso. No entanto, se for como matéria, ela vai acontecer toda semana, pelo menos 1 ou 2 aulas, conforme for o currículo escolar, né? Seja só educação para o trânsito, ou seja junto com a educação ambiental, ou com outro tema transversal, enfim, mas ela vai acontecer com continuidade. E existe a possibilidade de ter mais recursos para isso,
porque ela consta lá no currículo e daí precisa ter dotação orçamentária para nos municípios, estado, enfim, né, para que ela aconteça. Só que, para que haja a educação para o trânsito como matéria, ela precisa ter profissionais habilitados, e nós não temos isso. Se ela for implementada hoje, ano que vem, né, 2025, nós teremos... Não teria profissional para isso. Não temos profissionais para lecionar essas aulas de educação para o trânsito que estejam realmente habilitados. Então, ela precisa começar de cima para baixo. Nós precisamos ter pós-graduação em educação para o trânsito para formar os profissionais que irão trabalhar no ensino superior. Quando nós já tivermos profissionais para lecionar as aulas no ensino superior, criar as disciplinas nos cursos de licenciatura. Daí, depois, sim, nós teremos lá os professores que irão para as escolas, estarão nesses cursos de licenciatura, aprendendo educação para o trânsito. Professora, essa almôndega aqui, não sei se você já conhece, a almôndega do Ori, é bem famosinha aqui na ilha. Tá Fica à vontade, tá? Ele patrocinar a gente aqui. Professora, trazendo esses dois últimos pontos, assim, eu vou lembrar aqui de um trabalho de educação que a gente fez na faculdade e que eu acho que vai linkar um pouquinho com esse assunto. A gente fez poucos trabalhos assim externos, né? Práticos de educação Desculpa, não foi na faculdade, foi na pós, tá? E um deles, eu lembro que era fazer um trabalho e praticar esse trabalho dentro das escolas. Então, era em dupla, né? E aí a gente ia na escola e tipo, o tema ia ser tal e tal para aquela turma. A gente conversava com a diretora da escola e levava o assunto lá. Nossa, eu lembro na época, porque isso ficou muito marcante para mim. Foi a travessia na faixa de pedestre e andar de bicicleta no acostamento para as crianças, né? A gente acertou com uma escola, foi muito bacana, a diretora apoiou e tal. E uma das coisas mais incríveis que eu vi que aconteceu, é como elas saem da aula, né? Eu nunca tive muito falar com criança, assim. Até quem fez o trabalho junto comigo foi um colega que já tinha atuado na polícia militar, tal, então ele já tinha um pouco de experiência. Mas assim, elas saem muito empolgadas da aula. Depois que tu acaba a aula, elas perguntam muito isso, eu achei muito interessante. E o que eu achei mais interessante é que quando acabou o trabalho, e aí é o ponto que eu quero chegar, nós conversando com a coordenadora pedagógica, a diretora, e eu acho que a filha da diretora estava junto ali, que era professora também, não lembro o que ela fazia lá, mas estava nós tudo ali no pátio conversando e os alunos saindo, os pais vindo buscar. E uma das crianças, na mão com o pai, falou: pai, vamos atravessar na faixa, porque tinha uma faixa na frente do portão. E aí, um ponto que eu vejo, que é nessa questão da educação nas escolas, é a continuidade, né? Sim. Sem continuidade é muito difícil, porque o que eu aprendi ali foi o seguinte: tu consegue trazer a opinião, fazer com que ela entenda a importância de atravessar na faixa, por exemplo, que era o nosso tema, ou de qualquer outra situação. Mas se ela não tem isso frequentemente, isso ainda não se torna um hábito. Então, qualquer coisa que apareça, tipo assim, não vamos pela faixa, não, vamos por ali que é mais rápido. Ela não vai criar aquele consciente, não, mas aqui é mais seguro. Lá pode ser mais rápido, mas aqui é mais seguro. Eu acho que isso só aprende com a continuação. E eu acho que, ao meu ver, eu estou falando assim, com a experiência que eu tive, né? Eu não tenho é a experiência que eu tive naquele trabalho ali. Se não tivesse a continuação, é muito comum ela não ir pela segurança, ir pelo, é mais rápido, por aqui é mais fácil. Então, quando tem essa continuidade, tu começa a falar: não, beleza. Vou dar um exemplo a uma criança. Não, realmente, por ali é mais rápido, mas aqui é mais seguro. Sim. Porque aqui o carro vai parar para ti. Quando tem essa continuidade, ela fala: realmente, então eu vou pelo mais seguro. Né? Então, é um ponto que eu me lembrei aqui do trabalho, a senhora falando, me lembrei desse trabalho, e eu queria que a senhora comentasse sobre essa questão da continuidade, se sendo dessa forma interdisciplinar, não tendo na grade ainda, se daria para fazer isso. Acho que é importante trazer para o pessoal aqui. Sim, na verdade, além dessa continuidade, que seria ela entender o porquê
de atravessar na faixa. Não seria simplesmente você orientar a criança, faça assim, faça desse jeito, daquele jeito, e sem justificar, né? Então, quando ela atravessou na faixa, sabia o motivo pelo qual estava atravessando, né? E isso é uma das funções da educação, não simplesmente proibir ou permitir, igual acontece na fiscalização. Fiscalização, ou você proíbe, ou pode ou não pode, né? Então, de maneira transversal, o professor ele precisa ter, além da formação, os materiais para que ele consiga trabalhar dessa forma. E agora vou até falar um pouquinho do projeto que eu trabalho, que é o Conexão DENIT, que antigamente, quando eu comecei a trabalhar a educação para o trânsito, uma das dificuldades era encontrar materiais educativos para que os professores trabalhassem. Então, eu fazia as formações, mas daí, às vezes, eles ficavam muito interessados, mas aí o professor ele não tinha tempo para trabalhar a educação para o trânsito, para criar materiais. E nós temos muito pouco material no mercado, tinha menos ainda quando eu comecei, né? Então, era uma dificuldade. E os materiais que tinha, não seguia a ordem das aulas. As atividades não eram transversais. Quando eram, o professor, por exemplo, no material didático, constava uma atividade de educação para o trânsito para trabalhar junto com fração em matemática, por exemplo. Mas o professor, ele ainda não trabalhou fração com os alunos, ele ainda está trabalhando a adição, por exemplo, né? Então, como que ele vai trabalhar essa atividade? Ele não consegue. Então, mas hoje o projeto Conexão DENIT, o programa Conexão DENIT, ele resolve essa questão. Porque no banco de atividades, o professor, lá no portal, ele pode escolher a atividade que ele está adequada ao seu plano de ensino. Então, se ele está trabalhando adição, subtração, vai ter uma atividade de educação para o trânsito naquele ano escolar que trabalha isso. Né? Legal. E qual é a abrangência do Conexão DENIT? O Conexão DENIT tem atividades do 1º ao 9º ano, ensino fundamental, e do ensino médio. As 3 séries do ensino médio no também. país todo? Sim, as atividades elas são disponíveis no portal e no aplicativo do Conexão DENIT. Qualquer pessoa só faz um cadastro, né? Entra pelo GovBR, faz um cadastro e pode acessar as atividades. Saberia dizer qual é o domínio da página? O www? Saberia dizer? Serviços, o www do DENIT. Se botar Google, Conexão DENIT. Isso, perfeito. Melhor assim. Se você colocar Conexão DENIT no Google, já vai vir no primeiro... No resultado. Isso, o primeiro resultado já é o Conexão. Legal. Sempre a gente que fala educação para o trânsito, alguém lembra do videozinho lá do Pateta, né? Sim. Que ele, enquanto caminha, tem uma postura. Quando ele está dirigindo, ele acaba tendo uma outra postura. Ele é muito mais agressivo. Eu vou também deixar na descrição um link para você assistir esse vídeo, caso você não saiba. Ou seja, ele é tranquilo, educado, paciente quando está caminhando. É até mesmo vítima de maus motoristas que projetam água, poça de lama nele. Mas quando ele vai dirigir, ele passa da condição de pedestre para condutor, ele se transforma, segundo o vídeo. Até que ponto isso é uma constatação? E qual é, professora, a leitura pedagógica para esse desenho no cotidiano da gente, trazendo isso para a nossa realidade? Qual seria a avaliação geral? Esse vídeo, embora pareça muito didático, ele não é real. As pessoas elas não têm dupla personalidade. Se ela é mal educada enquanto motorista, ela também é mal educada enquanto pedestre. O que acontece é que quando ela está dentro do carro, ela se sente talvez mais protegida, mais encorajada ao fazer o que ela gostaria de fazer também quando ela estava quando era pedestre. Ela também gostaria de fazer, só que enquanto pedestre ela não se sente tão protegida. Então ela, às vezes, parece que ela está tendo uma atitude diferente. Né? Eu não sou psicóloga, mas agora trabalhando dentro do grupo de psicologia da UFPR, esse assunto chegou à tona lá e eles também
foi de lá que, né, que eu estou ouvindo com essas argumentações, eles não aprovam, né, esse tipo de ideia de que as pessoas têm uma personalidade, são de um jeito quando motoristas, são de outro quando pedestres. Eu acho esse vídeo incrível, usei muito ele em sala de aula, mas uma coisa importante a se dizer também é que é um vídeo de 1950, né? Então, eu acho que hoje em dia, realmente, tu usar ele, acho que não mas muda sabe, um pouco. mas sabe o que é que eu acho? Talvez a ideia do vídeo tenha sido essa, mostrar Sim. uma bipolaridade. Mas eu acho que é encontrável situações semelhantes. Mas por quê? Não porque a pessoa é diferente, mas porque, não só o que a senhora falou aí, de se sentir mais protegida, mas também porque no olho, nós temos mais filtros. Sim. Nós temos mais uma ideia de que eu posso ser julgado. E dentro de um carrão fechado, quanto maior o carro, eu tenho mais uma liberdade maior para ser quem eu sou. Sim. Então, Sim. eu acho que o vídeo até dá para ser trabalhado dizendo o seguinte: por que em um automóvel há pessoas que agem dessa forma, mas eu conheço ela no dia a dia, ela é tão legal, ela é tão... Sim. Então, o que é que você acha? Claro, não quer dizer que não possa ser trabalhado. Eu também já usei esse vídeo outras vezes, né? Pelo menos no início, quando eu estava começando, eu usei esse vídeo algumas vezes e ele pode ser realmente trabalhado mostrando esse lado de que as pessoas elas se sentem diferentes dentro do carro, não se sentem, elas se comportam diferentes, até para fazer as pessoas refletirem. Por quê? Por que elas se comportam diferentes? Eu acho que ele serve para reflexão, para as pessoas procurarem entender o comportamento das pessoas dentro do carro, por que ele é assim, por que quanto pedestre ele é diferente. Mas olhando com a fala que a professora falou agora há pouco, do que foi discutido lá, faz todo sentido para mim. Porque é como a gente vê hoje nas redes sociais. Sim. Perfeito. Tá ligado? O cara dentro do carro, ele acha que, aqui eu posso me abrir melhor. Na rede social também. Sim. Ele vai lá, faz o comentário, tu olha assim, às vezes, sabe aquele cara que tu conhece, meio agressivo aqui, pra que ser assim? Ele não é assim, né? Mas na Se rede fosse numa sala de aula, não seria assim. ele né? não falaria dessa forma comigo. Mas ele é assim. É porque quando ele não... Na rede social, ele se sente, né, à vontade para fazer Encorajado. isso. Encorajado, exatamente. Ou seja, a gente pode sim chegar a uma conclusão que as pessoas são no trânsito o reflexo de quem elas são na essência. É verdade? Sim. E quando isso não aparece em outros ambientes, é porque, de alguma forma, elas tiveram ali filtros, cuidados ou percepções de que aquilo, de alguma forma, pode trazer algum prejuízo para ela. Sim. Né? Então, ou seja, ela não só é mal educada, como ela é egoísta, porque ela está pensando nela naquele momento e aquilo pode afetá-la, né? Sim. E é muito legal a gente falar sobre isso, Irene, porque assim, eu tenho acreditado cada dia mais que nós não podemos pensar a educação para o trânsito como uma coisa isolada. Como assim, a educação na casa é uma coisa, na escola é outra coisa, para o trânsito é outra coisa. Eu acho que nós precisamos urgentemente valorizar a educação. Não apenas a educação formal, curricular, mas, por exemplo, se eu tenho no meu ambiente familiar a ideia de que pessoas mais idosas, pessoas que têm algum tipo de deficiência, pessoas que estão mais vulneráveis, elas precisam ser respeitadas, naturalmente isso vai ser levado para qualquer lugar, Claro. inclusive para o trânsito. Sim. A gente tem uma frase que a gente gosta muito, que é: pessoas melhores fazem o trânsito mais seguro. Então, eu acho que a gente precisa urgentemente, nós, sociedade, não apenas profissional do trânsito, ajudar as pessoas a serem pessoas melhores. Porque isso vai ser, e vai ricochetear lá no trânsito. E aí, como a gente pode fazer isso, Irene? Porque a gente está num ambiente somente de trânsito, né? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a serem pessoas melhores? Essa pergunta é difícil, né? É um desafio. É um desafio, realmente. Eu gosto de falar muito da questão da sensibilidade. Quando você está no trânsito, você não costuma olhar para as pessoas, né?
Então, você não percebe as pessoas. A percepção, seja a percepção de risco, seja a percepção sensível, ela acontece se houver uma motivação, né? Então, no trânsito, não existe. A minha pesquisa de mestrado foi sobre isso, sobre o quanto as campanhas educativas são capazes de promover a percepção. Então, era a percepção sensível de jovens e adultos. Eu pesquisei 4 campanhas educativas para analisar. Era, na época, campanhas que foram vinculadas pelo Denatran, na época era o Denatran, né? Para ver a percepção deles, né? Dos jovens e adultos. E realmente, então, a pergunta que eu fiz das campanhas era o que você vê e o que você sente quando assiste essa campanha. Lembrou de alguma situação? As campanhas, né? Qual situação que você lembrou assistindo essa campanha? Então, eles prestaram atenção e eu percebi que eles tinham uma percepção. Mas como é que eu fiz? Antes deles assistirem o vídeo, eu já passei para eles as perguntas. Então, eles já assistiram o vídeo sabendo que eles tinham que responder. Então, eles abriram os olhos. Eles olharam. Quais são os resultados que tu encontrou, Irene, assim, que dá para destacar? Sim, o meu objetivo era ver qual estilo de campanha sensibilizava mais, comovia mais. E, então, eu pesquisei o estilo emotivo. Foram duas campanhas que tinham esse estilo emotivo. Uma era só emotivo, o outro era emotivo junto com um choque implícito, que era aquele choque que você sabe que aconteceu a batida, a colisão, você ouve, mas não vê as cenas. Tá. E teve outra que foi com um choque meio chocante, onde mostrava a vítima ensanguentada no asfalto. E a quarta era com estilo humorístico. E daí, porque existia muito esse debate. Por que lá na França, lá na Austrália, fazem campanhas chocantes e no Brasil não fazem? Existe ainda muito isso, né? Né? Por que não faz? Pode fazer, não pode? Por que não pode, né? Então, eu vou fazer uma pesquisa para ver realmente o que sensibiliza, porque nós queremos não adianta fazer uma campanha por fazer, o que nós queremos é que cause o efeito necessário, né? Então, o resultado foi que a campanha, tanto a emotiva, a que mais chocou, que mais comoveu foi a chocante. Que mais chocou, não, que mais comoveu, né? Que mais comoveu das 4 foi a chocante. Pelas respostas deles. E depois a emotiva. Então, quando você coloca... Então, o fato de... Claro que era um público, não era criança é diferente, né? Mas era já um público de jovens e adultos, então eles não tiveram problemas com essa questão do... Pena que não dá para mensurar, né, Irene? Por quanto tempo aquele impacto emocional que choca... vai permanecer naquele indivíduo, né? Esse é um dos desafios da educação, acho que não só do trânsito geral, né? Essa continuidade que você comentou ali, mas que é importante em tudo. Porque a gente vê campanhas sendo feitas, eventos sendo feitos, mas que não existe uma continuidade. Não é feito uma avaliação disso para que sejam feitos outros episódios. Muitas campanhas não são nem planejadas, quanto menos avaliadas. Só chega e é feito, né? Enquanto que uma campanha educativa de qualidade, ela precisa ser planejada. Esse planejamento envolve uma pesquisa, a pesquisa do tema, a pesquisa do estilo, então, do meio, enfim, né? E uma avaliação no final. E no final, uma avaliação. Isso está na 318, se eu não me engano. Acho que é 314. 314. Olha o tempo, né? E lá na 314 também consta a questão da anodinia, que é criticando as campanhas que causam esse choque, né? Que mostram o sangue e tal. Faz sentido. A anodinia, me corrija se eu estiver errado, que é a ausência de dor, né? É você vulgarizar algo que é importante, né? Isso, é como se você anestesiasse os sentimentos. Acontece com alguns profissionais que lidam com isso todos os dias, que aquilo não causa mais nenhuma comoção, né? Pessoas que trabalham na viatura do SAMU, que trabalham nos bombeiros. Normaliza-se tanto o trágico que você acaba normalizando. Exatamente. É muito comum, quando tu está dando aula, os alunos, né, para motoristas, os alunos pedir esse tipo de vídeo, né? E eu nunca botei. E eu não sabia muito, nem conhecia esse termo, mas eu tinha essa visão. Mas eu trabalhei muito com o emocional. Era inacreditável, assim, ó, principalmente nos anos que eu trabalhei no CSNAT, que daí tu trabalha com motorista mais experiente,
E eu vou dar exemplo, assim, uma campanha de uma entrevista com os jovens sobre o uso do celular. E aí eles falam que eu uso para trocar música, eu uso para Snapchat e tal. E aí entra uma moça, não sei se já viram essa. Já vi sim, Carlão? Fala aí. A moça ela teve paralisia, né? Os pais morreram. Já. Ela tá indo pra formatura. E ia casar, tudo, né? Tipo, e dá como é que chama? Depoimento dela, né? Fala o que aconteceu, tal. E aí, quase, não importa quem, mas todo mundo ficava emocionado com isso. Ficava, tipo, pensativo com isso. Sim. E não tem nada de acidente ali. Sim. Não tem nada, não tem sangue, não tem carro batido, nada ali. É só um depoimento que faz a gente pensar, né? Tipo, ela falando que não pôde ver, não teve, o pai dela levou ela, entrou no casamento com ela, né? Então, isso é muito, tipo, é um tipo de campanha que fazia muito, tu sentia na sala de aula os alunos pensativos e discutindo isso na hora do intervalo, falando, porra, que dali e tal, pô, isso aí. Chorava muitas vezes, né? Ficava emocionado. Agora, é o que eu tava conversando antes. O grande desafio é entender, tá, beleza, o cara chorou, o cara se emocionou, mas em quanto tempo dura? Mas é isso que acontece com quem... Quando não tem continuidade, né? Isso. Não, e a visão que eu tenho, pra que mostrar acidente? Pra fazer ele se acostumar e achar que é normal o acidente? Por isso que eu era contra, quando eu dava aula, mesmo quando os alunos pediam, a mostrar, tipo, acidente chocante mesmo ali. Porque eu imaginava como o pessoal do SAMU mesmo, né? Tipo, não que eles não tenham sentimento, mas é o dia a dia deles, eles estão acostumados. Isso é um debate polêmico. Mas realmente eu particularmente também, eu sempre achei que não precisaria mostrar também um acidente. Acho ainda, né, que não há necessidade, você consegue outras formas de fazer a pessoa refletir sem mostrar a cena trágica, sem chocar, porque eu também não gosto de ver. Eu também não. Eu fecho os olhos. Então, eu penso que muitas pessoas são assim. Então, eu prefiro colocar um estilo que vai agradar a todos. E não que, mesmo que sejam poucas pessoas que não vão gostar, mas já é o suficiente. E que ela não leve para casa essa coisa negativa daquela cena, que ela fica tão impressionada com a cena que todo o resto do conteúdo da ação educativa, da palestra, enfim, some, né? Só que na pesquisa que eu fiz do mestrado, deu isso. Só que, em segundo lugar, foi o estilo emotivo. Foi emocional. Então, eu penso que o emocional, ele é bem forte. Inclusive, a diferença não foi grande de um para o outro, né? Então, quando você faz a pessoa refletir, o segredo é esse, fazer refletir. Fazer refletir. E você pode fazer isso de várias formas. Sendo uma questão emocional, como você colocou, Paulo, mostrando a tristeza de uma criança que perdeu a mãe no trânsito. Nossa, então, e só um exemplo, a mãe que perdeu um filho, né, que isso faz quanto natural, né? A mãe enterrar filho, né? Isso, então, realmente causa muita comoção. Ou você pode fazer isso eu costumo dar como exemplo até nas abordagens de trânsito, né? Quando eu faço algum trabalho com os agentes de trânsito, quando você vai fazer uma abordagem, se você tiver a oportunidade, trabalhe educação para o trânsito. Em vez de você chegar e apenas dar autuação, orienta. Mas não orienta apenas dizendo é permitido, é proibido, porque o código diz, porque você vai ser multado. Que aí não é orientação, é informação. Daí é informação, exatamente. Provoca, faz pergunta. Seu filho estava sem a cadeirinha. Se você tivesse batido o carro, já pensou o que iria acontecer com ele? Você está falando no celular. E se parecesse algum obstáculo na sua frente e você não viu, só pensou o que iria acontecer? Então, provoca a pessoa a refletir. De que forma a gente pode provocar? Perguntando. Muitas vezes o pai acha que ali no bairro dele, que ele está indo a 15, 20 km por hora, não tem problema o filho estar atrás, sem cadeirinha, sem cinto. Não sabe ele, muitas vezes, que a mesma velocidade tão moderada quanto essa, a projeção do filho pode causar um dano seríssimo. A informação também é importante. Então, essa informação de que a velocidade ela tem todo esse poder, seja 5 km por hora, a mais ou a menos, já dá toda uma diferença lá na frente. E isso é importante a gente passar, né, para as pessoas, né? Então,
A informação, o encosto de cabeça. Quantos não sabem a utilidade do encosto às vezes de cabeça? Às vezes no CFC. O instrutor não regula. Não, e tu pegar assim, ó, por exemplo, tu pega a pessoa, né? Essa pessoa que não bota o cinto no filho, né? Tá ali a 20 por hora, tá devagarinho. Mas quando ela vai botar uma TV no banco de trás, o que ela faz? Ela bota assim. Não é só 20 km por hora, não é só no bairro. Mas ela pensou que se ela frear, a TV pode quebrar, pode cair e quebrar. E o filho vai conseguir o quê? Se segurar, né? Então é um... Ainda nesse assunto, eu acho que foi 2011, eu fui para um congresso da ANTP, Associação Nacional de Transporte Público. E na apresentação lá, a pessoa, eu não lembro, mas eu acho que era do Rio de Janeiro, ela falava o seguinte, que o que fazia algumas pessoas mudar o comportamento, aí foi uma pesquisa também. Eu não sei se foi de mestrado, enfim, mas foi uma pesquisa. E no topo das respostas era, o que faria ela mudar era não fazer a família dela sofrer. Era no topo, que é o lado emocional. Coincidentemente, eu digo isso coincidentemente porque entre a apresentação desse trabalho e a veiculação das campanhas educativas do Detran de Pernambuco, não deu tempo de ter sido uma campanha com base nessa pesquisa. Foi muito rápido. O Detran fez uma campanha justamente sobre isso. Era com motociclistas e era totalmente emotiva. Ela não mostrava... Eram atores e, tipo, na hora lá do sinistro, a câmera ficava assim como se estivesse rolando. Sim. Não mostrava nada, só mostrava o depois. Sim. Aí era ele na motocicleta zigue-zagueando, tal. Aí depois... Aí ele numa cadeira de rodas. E a frase no final, chegou a me arrepio. A frase no final era: motociclista, não faça sua família sofrer. E eu amava essa campanha, sabe? Porque ela não mostrava o trágico... Sim. E apelava para o emocional. Sempre era uma mãe chorando um filho, né? Não tinha criança, mas era um filho jovem, motociclista, enfim. Então, quando tu fala sobre a tua pesquisa, eu fiquei bem curioso para ver tua dissertação. Eu acho que é isso. A base é trazer a reflexão. Sim. Eu acho que é a base. Porque eu mudei muito, Irene, ao longo da minha jornada, não só como condutor, sempre que eu refleti sobre alguma coisa. Eu dei uma guinada na minha vida depois da pandemia. A pandemia, por exemplo, me fez refletir muito sobre a importância de cada ser humano, o quanto as pessoas sofreram, perderam entes queridos. Eu não perdi, mas eu consegui me projetar ali empaticamente, né? Enfim. Eu tenho uma última pergunta aqui. Mas, tu quer falar alguma coisa? Não. Pode fazer. A última pergunta, Irene, e não por ser a última pergunta para ser rápido, para ficar à vontade, é sobre a formação teórico-técnica nas escolas do ensino médio. A previsão lá da Resolução 265, que já existe há um tempão. Eu tentei oferecer algumas escolas lá em Pernambuco, logo assim que a resolução saiu, e não houve interesse, né? O interesse todo no ensino médio, a questão, na época, vestibular, hoje é, como é que chama? Enem. Enfim, mas, se por um lado, educacionalmente, todo mundo acredita que seria bem legal, e se você quiser explicar para quem não sabe do que se trata, seria legal, mas a gente tem um outro fator, que é o fator do CFC, que é uma instituição de educação, mas é uma instituição comercial. Sim. Ela, além de cumprir um papel social, ela gera lucro. A razão dela existir é o lucro. E aí, isso aí poderia, de alguma forma, talvez em menor grau, mas de alguma forma, afetar o CFC. Eu queria que tu falasse o que tu pensa a respeito desse assunto no geral. Sim. A resolução 265, ela é realmente... 2010, é? Foi 2007. 2007, é. Então, realmente, ela não aconteceu, de fato, como previsto. Embora tem alguns estados que aplicaram, ainda acontece em Roraima, Distrito Federal está usando a 265. Não sabia. Sim.
E teve outros, que agora não lembro, mas teve outros em Mato Grosso do Sul, já usou. Tu explica para o pessoal Rondônia. o que é a Resolução 265? Sim. A Resolução 265, ela prevê que o aluno do ensino médio, quando ele está no segundo, eu não sei, acho que é segunda e terceira série, ou, enfim, é no ensino nos médio. 3 anos pode ou ser nos nos 2 3 últimos. Isso, perfeito. Ela prevê que ele possa ter as instruções teóricas sobre os conteúdos previstos na 789, que é o conteúdo para quem vai passar pelo processo de formação de condutores, né? Ela prevê que esse conteúdo possa ser ministrado no ensino médio com uma carga horária dobrada até no mínimo 90 horas aula, que pode ser mais até, né? Mas que no CFC é 45 para as aulas teóricas. E lá, então, tem o dobro que daria mais tempo de aprofundar determinados conteúdos, que eu acho perfeito nesse sentido. Sendo, Irene, que quando essa resolução saiu, o conteúdo no CFC eram 30 horas. Então, quando ela saiu, era o triplo. Melhor ainda, né? Então, ele pode ter uma carga horária maior, e essas aulas devem ser ministradas no horário extracurricular, então, no contraturno do estudante, e por instrutores. Tem que ser ministrada por... Eu acho que por isso que não vingou, porque tem que ser ministrada por isso. Quem vai pagar, né? No fim, como é que o instrutor vai dar aula numa escola? Então, não sei se é esse o motivo. Ou obrigar o professor a fazer o curso de instrutor. Que alguns estão fazendo isso. Já houve o caso de órgãos que fizeram isso. Professores foram fazer o curso de instrutor. Só que o que acontece? O curso de instrutor, ele não separa a parte teórica da prática. Então, o professor vai ter que fazer, acho que é 180 horas a aula, vai ter que aprender toda a questão técnica e prática, como se ele fosse ministrar a aula para um CFC, enquanto que bastaria para ele apenas a parte teórica. Então, isso teria que ser mudado. A 789 deveria ter previsto. Né? Exatamente. Então, isso daí, por isso, então, dificulta a implementação disso. Eu acho que poderia ser muito legal, inclusive, eu vou adiantar aqui, nós ali no Conexão DENIT, eu estou junto na equipe nós estamos elaborando atividades com base na formação de condutores, para ser implementada no ensino médio. Por enquanto, a gente está como base a resolução que nós temos, mas que já existe a ideia, já era para ter acontecido, né? A reformulação da 789 e a 265, ela entra ali junto, né? Porque ela faz parte. Então, quando acontecer essa reformulação, a gente vai ter que se adequar, mas, por enquanto, a gente está fazendo conforme a resolução, com aqueles conteúdos previstos lá, que eu penso que precisam, eu mexendo neles agora, trabalhando nas atividades, eu penso que precisa realmente ser revisto, né? Lá ainda consta o extintor de incêndio, questões que já estão... né, sanadas, que não precisaria constar como conteúdo, tem conteúdos repetitivos, enfim, precisa ser um olhar. Mas tu acha uma boa, corrigida essas distorções aí, isso acontecer efetivamente? Eu acho, só que precisa realmente pensar, claro, no CFC, mas eu acho que sempre, em qualquer política pública, qualquer mudança, sempre alguém acaba sendo prejudicado. Mas para a sociedade, para o aprendiz de motorista, eu penso que é muito bom, porque realmente os conteúdos eles são passados muito rapidamente. A parte lá que é de valores, por exemplo, né, a questão de convívio social no trânsito, é muito rápido. Acho que são 2 horas aulas do CFC. 3 ou 4. Então, parece que isso não é importante. E muitas vezes é isso que está causando os sinistros lá no trânsito. Né? Talvez, Irene, eu acho que não impactaria tanto o CFC. Por quê? Porque além de ser extracurricular, é opcional para o aluno. Ou seja, a escola oferece extracurricularmente e o aluno opta se quer ou não. Ou o pai do aluno, né? Já que a gente está falando de menor de idade. E aí, eu acredito que a gente valorizaria aquelas famílias que têm uma compreensão da importância do aprendizado em relação a trânsito, que talvez não fosse a maioria, acho que não seria a maioria. Talvez numa turma de 50 alunos, quem sabe 10 fizesse extracurricularmente. Então, acredito. E por que prejudicaria o CFC, só para o pessoal ter essa clareza, esse aluno, ele estudaria o conteúdo teórico no ensino médio
E no CFC ele só Isso. faria a parte prática. É. Né? Mas aí seria, na minha opinião, uma parte desse mercado, né? É claro que os CFCs não gostaram, né? Na época eu lembro que houve uma resistência muito grande. Se eu fosse dono de CFC, eu também Sim. provavelmente não gostaria, né? Sejamos honestos. Mas por que eu defendo tanto? Porque você pega o aluno que está ali com 15 ou 16 anos, se ele estiver na idade regular, e ele passa a ter aulas na carga horária em dobro, e passa a ter aulas sem a pressa de Exatamente. concluir o CFC para pegar a CNH. Porque, infelizmente, eu fui instrutor de CFC, e eu quero que você comente sobre isso, mas, infelizmente, tem aluno que entra assim... O foco dele é o último dia para pegar a permissão para dirigir. E assim, aí o fato de ter que dar esse curso todo em 18, 15 dias, né? Tu acaba tendo que transformar ele num cursinho pré-vestibular, porque tu tem que preparar ele para passar na prova também. Claro. Então, o foco são muitos poucos dias junto com o aluno ali, eu tô falando isso como instrutor, né? Que tu acaba tendo que focar no que vai cair na prova, porque ele vai fazer a prova daqui em menos de um mês, né? Então, eu acho que isso é um ponto, assim. E o que eu sugiro, eu estou agora falando como profissional de autoescola, né? Que foi boa parte do meu tempo de atuação. Mas eu acredito que se vai ter reformulação, por que não aumentar a prática, então? Porque, tipo, é pouco tempo de prática. Tu ensinar 25... horas aula ali de Então, olha, né? seria Então, a solução para resolver a questão do CFC. A parte teórica ficaria por responsabilidade, né? Parte do dessa poder responsabilidade seria das escolas e aumentaria a parte prática para compensar pelo menos uma parte dessa carga horária do CFC e que o aluno sairia com muito mais qualidade, que ele teria toda a questão teórica com mais profundidade, realmente o professor poderia, inclusive, passar atividades práticas relacionadas à questão teórica também. Ele teria, porque ele teria encontros semanais, provavelmente, com os estudantes. O estudante iria construir algo, não ia ficar somente ouvindo, né, em 2 horas aula, alguns conteúdos, 45 horas aulas no total. Enfim, ia conseguir refletir muito mais, né? Então, eu penso que a qualidade seria bem melhor dos alunos, dos estudantes, se acontecesse isso. É uma opinião minha, assim, tipo, pelo que eu vi em sala de aula, porque realmente tu consegue dar uma boa aula, né? Tu consegue, se tu é um instrutor dedicado, dar uma boa aula ali, mas é corrido. São 3 noites e meia de legislação. Olha só. Imagina, naquela época eu dava aula, era 800, 900 resoluções. Hoje estamos com 700 resoluções, hoje estamos com mais de 1000 resoluções. Detalha cada uma delas. Então, não tem, é difícil. Então, tu tem que... Se for detalhar, só 789 não dá os 3 dias e meio. Sim. Então. Exatamente. Então, isso seria uma solução, realmente, para essa questão, né, da formação de condutores. Mas como a gente já comentou, né, precisaria algumas mudanças para que realmente acontecesse. Do jeito que ela está estruturada, penso eu que é por a questão da docência, né? Não que não possa, talvez, ser o instrutor de trânsito, mas teria que ser um instrutor que fosse também professor, ou um professor que fosse instrutor. Né? E para que o professor fosse instrutor, mas precisaria separar o conteúdo. A minha turma de instrutor foi bem quando eu me formei na faculdade, né? 2007, a nossa turma lá, né? Depois, 2010, tinha bastante professor na turma de instrutor. Por causa dessa, fazia 3 anos da resolução. Que não exige... Para ser instrutor, você pode ter só ensino médio, né? Exato. Então, aí, na época, veio como é que ele a categoria vai D. dar aula? 2012? Acho que foi 2012. A lei 13.000. Na época, logo em seguida, veio a categoria D. E não... Aí, os professores, como é que eu fazer? Né? Agora, agora é B de novo. Agora voltou, né? Mas na época foi um problema, assim, tipo... Eu lembro que isso aí foi um problema. É isso? É isso. Professora, muitíssimo obrigado mais uma vez. Fala pra gente aqui, pra nossa audiência, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, se tem, além do primeiro livro, se tem outros materiais, se tem algum site, enfim. Eu quero conhecer mais do trabalho da professora Irene. Como é que eu faço? Sim, eu agradeço
As perguntas foram ótimas. Foi muito boa essa reflexão. Eu tenho o Instagram, né, que é Irene. Professora, me perdoe. Sim. Me perdoe. Você falou, as perguntas foram ótimas e eu esqueci de pedir a Gustavo. Gustavo, só 2 perguntas, tá? Que foram feitas, porque a gente abriu uma caixinha e pediu para o pessoal que acompanha a gente no Instagram fazer perguntas. Então, ele vai fazer 2 perguntinhas e a senhora responda no seu tempo. Enquanto ele abre ali a pergunta, a gente sempre faz isso, né? Com os nossos ouvintes, a gente sempre, quando é o dia da gravação, a gente abre a caixinha de pergunta lá pro pessoal que, o convidado tal vai vir aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, então, Gustavo, fala aí. Então vamos lá, primeira pergunta. O que explica o cidadão respeitar mais a legislação de trânsito quando está turistando? E a segunda? A segunda é, existe mesmo a síndrome do incrível Hulk no volante? Onde o cidadão fica agressivo no volante? Que a gente falou um pouquinho, né? A primeira foi o que faz ele respeitar quando ele está turistando. Tipo, na cidade dele ele não respeita, mas quando ele está... Talvez pela insegurança de estar num ambiente diferente, né? Por não conhecer as regras daquela cidade, ou por estar relaxado, não estar estressado, estar de boa, passeando, né? Interessante. Eu lembrei agora, Irene, eu fiz um vídeo, nem pegou muitas views, que era não discuta no trânsito. Não discuta no trânsito. E o que é que eu propunha no vídeo? Você sair meia hora antes do horário que você precisa. Eu preciso e chego no horário com 1 hora. Então saia 1h30 antes. Porque eu tenho uma teoria que as pessoas são mais agressivas no trânsito quando elas acham que vão se atrasar. Sim. Então isso que você falou aí faz todo sentido, me fez lembrar. Eu tô turistando, eu tô de boa. Tá de boa, eu não tô com não tem pressa, não tem compromisso, né? Por que eu vou ficar... vou seguir as regras, vou ser mais atento, enfim. E claro que isso precisa... Essa é uma opinião minha, né? Mas faz sentido. E a outra síndrome do incrível Hulk, que ele fica mais agressivo. Lembrou do filme do Pateta, que nós comentamos, né? Que na verdade, ele cria mais coragem dentro do carro, por isso fica mais agressivo, por isso torna-se um mau motorista, diferente de quando está fora do carro, que dá a impressão de que ele é mais educado. Mas já prossiga, falei como encontrar a professora Irene Rios. Tá. No Instagram é irenerios.trânsito, né? Vai estar aqui na tela. Certo. Daí eu tenho o grupo no Facebook, que é Educação para a Cidadania e a Segurança do Trânsito. Link na descrição. E eu tenho o grupo do WhatsApp, que é Educação para o Trânsito, mas que tem épocas que ele está lotado, mas é só as pessoas solicitarem, que daí fica lá na lista de espera, assim que surge vagas, né? Elas são autorizadas a participação. Link na descrição também. Só para finalizar, o livro, a senhora a pessoa tem como adquirir ainda? Tem alguns exemplares ainda da coleção tem Transitando link, com ou é Segurança. só individual, pessoalmente? Tem algum link de acesso? Não tem. Teria que ser pessoalmente mesmo. Beleza. Então, fazer contato comigo. O Instagram dela tá ali, vai passar daqui, chama ela lá, quem quiser. É isso. Valeu, então. Professora, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. É um prazer de verdade recebê-la. E a gente se encontra aí nas outras caminhadas. Pessoas melhores fazem um trânsito mais seguro. Valeu aí, pessoal.